acompanha, sou consultor financeiro, palestrante e investidor. Hoje preparamos para o tema da semana, preparamos a subida do preço do combustível e sem pão. O objetivo do canal é ajudar os cidadãos a compreender várias temáticas relacionadas com educação financeira, economia corrente e programação de palestras presenciais e online. Traremos temas de relevo e interesse comum com um pouco de desconhecimento científico e numa linguagem mais simplista. No final de cada tema a ser abordado, esperamos trazer uma visão mais acentuada de temas que podem direta ou indiretamente afetar o nosso dia a dia. Vamos partilhar informações e queremos fazer saber que a partilha de informação é de caráter subjetivo e é de opinião própria. Então, o objetivo deste programa hoje é entender o circuito de importação e distribuição de combustível, identificar o potencial de consumo e exploração de combustível em Moçambique, entender o envolvimento das gasolineiras moçambicanas, o governo e seus fornecedores, entender a composição de precificação de combustível em Moçambique, entender os efeitos dos preços de combustíveis e taxas cambiais, que medidas de precaução financeira devemos ter na qualidade de consumidor final, quais os aspectos ou impactos reais provém da subida contínua de preços de combustível, a apresentação do quadro comparativo de combustível tanto em Moçambique, na região da SADC e em Portugal. Vamos trazer alguns fatos de demanda nacional, importação, exportação, capacidade de armazenamento de combustível a nível nacional. Falaremos um pouco da Petromol, que, no entanto, que é uma empresa estatal detentora de 51% da Imopetro, quais os impactos e riscos econômicos e, por final, vamos falar de medidas de precaução para o governo. Então, indo diretamente ao canal, vamos aqui falar da recente subida de combustível. Todos nós já sabemos que houve recentemente uma subida de combustível, que não foi a primeira desde novembro, dezembro do ano passado. Moçambique, como nós todos sabemos, não produz gasóleo, vulgarmente conhecido como diesel, não produz gasolina nem petróleo. Existem sim jazigos de combustível de gás em Moçambique, que em termo inglês é chamado de crude oil. Estatística dita que Estados Unidos tem em média 100 refinarias, Brasil tem pouco mais de 14 refinarias. Moçambique ainda não tem nenhuma refinaria, está muito longe de ter qualquer refinaria neste momento. Em junho de 2022, o presidente da República de Moçambique foi à Guiné Equatorial buscar experiências, porque ele já tem uma mais experiência da exploração de combustível. Nós todos sabemos que o governo é deficitário, com necessidades de arrecadar impostos. Precisamos de regular o negócio de combustível a nível de Moçambique. E para regular a importação de combustível, criou-se a AMEPetrol, a Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas. A AMEPetrol, dentro da AMEPetrol, estão filiadas pouco mais de 30 empresas petrolíferas que importam e distribuem combustível. Quem é que regula este combustível em Moçambique? É a Imopetro, entidade com personalidade jurídica, com autonomia patrimonial e financeira. A Imopetro lançou um concurso recentemente de importação de 575 mil toneladas métricas de combustível que devem ser importados para Moçambique entre setembro e novembro do presente ano. A diretora de operações, Abiba Madi, da Imopetro, garantiu no dia 14 de maio de 2022 que não haverá ruptura de estoque em Moçambique. A Imopetro dizia, é uma empresa gestora responsável pela importação de combustível em Moçambique. Dentro da Imopetro, temos a Petromol, que é detentora de 51% do capital social da Imopetro. Dentre os outros 49% que perfaz os 100% tem a BP, a Engine, Total, a Puma, entre outras de pouco relevo. Há uma necessidade também de identificar o potencial de consumo de exploração de combustível em Moçambique. Desde 2016 a 2017 foram importadas cerca de 30 mil viaturas, o que dá-nos a entender que há um crescente uso de combustível em Moçambique. Numa boa parte temos o consumo de diesel ou gasóleo, em boa proporção se comparado com petróleo e gasolina, e diesel. Maputo tem o maior parque rodoviário, onde temos em média, estatisticamente, um carro para cada 4 pessoas, com uma tendência a evoluir. Moçambique importa anualmente por via da Imopetro cerca de 1,3 milhões de toneladas métricas de produtos petrolíferos. Quando falamos de produtos petrolíferos, estamos a falar de gasóleo, que é diesel, vulgarmente conhecido como diesel, estamos a falar de gasolina e há um jet fuel.
Existem 4 principais portos de entrada: Maputo, Pemba, Nacala e Beira. Não queremos dizer que não existem outros portos de pouco relevo como o porto de Climane, mas os portos de entrada de combustível em Moçambique são essencialmente 4, usados pela Imopetro, que são, vou repetir, Maputo, Pemba, Nacala e Beira. Climane é usado internamente pela Petromoc para fazer o transporte de combustível de Maputo a Climane e fazer a distribuição a nível da região central, a nível da região norte e centro do país. Maputo tem o maior bunker. Bunker são tanques de armazenamento de combustível do país. Tal como referi antes, a importação de combustível em Moçambique está em torno de 1,3 milhões de toneladas métricas de combustível por ano. Naturalmente que a importação de combustível é feita em fases, porque o Moçambique não tem capacidade de armazenamento de 1,3 milhões de toneladas métricas de combustível. Peso de importação: 70% do combustível importado recai sobre o gasóleo ou diesel, 21% de gasolina e 9% de jet fuel, dos quais 65% da totalidade de 1,3 milhões de toneladas métricas de combustível em Moçambique são destinadas a países vizinhos como Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Os outros 35% do combustível importado são para o consumo interno. É preciso entender o envolvimento de gasolineiras moçambicanas, o governo e fornecedores. A Imopetro, que é a gestora de negócios de combustível em Moçambique, tem vários parceiros junto do capital social. Dentre eles, é de notar a Petromoc, onde detém 51% de capital social, e os outros players, como referido anteriormente, 49%. A Imopetro, junto de gasolinas autorizadas, criaram em 2001 a Emepetrol, Associação Moçambicana de Empresas Petrolíferas, hoje presidida pelo presidente Michel Amade. A Emepetrol visa gerir conflitos no mercado interno. Naturalmente, já é bem sabido, o país tem dívidas, o país passa por uma dificuldade deficitária, o país, junto da Imopetro, tem uma dívida por via de subsídios de combustível que visa desde, sensivelmente, 2014, 2015, que hoje ronda em torno de 120 milhões de dólares. O governo não tem condições de pagar os 120 milhões de dólares, naturalmente. E depois pode-se criar a condição de se perguntar por que o governo havia de ter uma dívida de 120 milhões junto das gasolineiras. 120 milhões de dólares em dívida junto da Imopetro provém de subsídios que o governo ditou na altura que queria criar a condição de reduzir o custo de vida da população. O governo passou a subsidiar o preço do combustível para os moçambicanos. Entretanto, criou um buraco financeiro em torno de 120 milhões até a data de hoje. O governo não tem recursos. Nosso orçamento ainda gira em torno de déficits que todos nós conhecemos. Só em 2014, estatística, só em 2014 o governo gastou cerca de 1,1% do PIB em subsídios que equivalem a cerca de 73 milhões de dólares americanos. Em 2014, houve redução do preço do barril para cerca de entre 50 e 60 dólares por cada barril. No entanto, por conta de corrupção existente que se equipara na República de Moçambique, o governo continuou a subsidiar o preço dos combustíveis. Daí que ditou esta abertura de dívidas que hoje estamos em cerca de 120 milhões de dólares. Fornecedores. Os nossos fornecedores de combustível em Moçambique são praticamente todos, a maior parte dos fornecedores que nós temos de combustível para Moçambique, combustível processado, são global players. Dentre eles está Engine Internacional, Glencore, Adex Petroleum, Total Internacional, Vitol, IPG. IPG é Independent Petroleum Group. Existem vários outros distribuidores responsáveis. Estes distribuidores são os responsáveis pelos custos de importação e não a Imopetro. A Imopetro gera a cadeia toda que existe de todos os outros fornecedores, distribuidores, todos os outros distribuidores de gasolineiras em Moçambique, que são os distribuidores responsáveis pelo custo de importação de combustível em Moçambique.
a Business Day, junto da OPEC ou OPEP. OPEC quer dizer Organization of Petroleum Exporting Countries, ou em português seria OPEP, que são organizações dos países exportadores de petróleo. Registrou uma redução de níveis de produção de petróleo nos últimos 2 meses. Houve registros de fontes primária e secundária de aumentos de redução de produção do crude oil. Dentre eles, registrou-se aumentos na Arábia Saudita, no Emirados Árabes Unidos, em Kuwait. De igual modo, registraram-se reduções de produção de petróleo na Líbia, Nigéria, Iraque, Gabão, Irão entre abril e maio de 2022. Fatos. Está de parabéns a Angola, porque a Angola conseguiu superar o nível de produção de barris por dia em relação à Nigéria. Nigéria produziu, são dados estatísticos de produção de barris por dia. Nigéria produziu só em abril 1.220.000 barris por dia, em abril, tendo reduzido 195.000 barris por dia, em relação, se comparado com o período de maio, onde temos uma produção por dia de cerca de 1.020.000 barris por dia. Contrariamente a Angola, em abril conseguiu produzir 1.120.000 barris por dia, no mês de abril, e para o mês de maio chegou a atingir, com uma redução significativa de 20.000 barris por dia, chegou a atingir 1.160.000 barris por dia. Crude oil, dados estatísticos da OPEP, registrou só em abril 28.686.000 barris por dia, tendo reduzido, sem exagero, 176.000 barris por dia, se comparado para o mês de maio, onde no mês de maio, crude oil para todos os países produtores e exportadores de combustível chegou a atingir 28.510.000 barris por dia. Produção de óleo a nível mundial. Estatísticas ditam que em abril foram produzidos 98.900.000 barris por dia. Em abril, tendo-se reduzido a produção em torno de 150.000 barris por dia, se comparado de abril para maio, onde em maio houve registro de uma produção total de 98.750.000 barris por dia em maio. Então, há uma necessidade aqui de entender também a composição de precificação de combustíveis em Moçambique. Tal como qualquer outro produto, combustível tem vários segmentos que ditam até a definição total do preço. Neste caso em concreto vamos falar de gasolina, porque é de maior preocupação para a nossa população. A composição de preço de combustível em Moçambique está tida, sem exagero, em 4 pilares. O primeiro pilar, o mais importante, que é o custo de produção, que gera em torno de 31% do valor total do preço do combustível vendido ao consumidor. Sem querendo esquecer que desses 31% que é o custo de produção de gasolina ou de combustível, que não é produzido em Moçambique, que fique bem claro, inclui, sem exagero, 15% de etanol. Não existe combustível, não existe de gasolina sem etanol. Fora dos 31%, temos outra composição que gera em torno de 34%, que inclui imposto sobre o combustível, o IVA, que é o imposto sobre o valor acrescentado, a taxa fixa por unidade de produção importada, que somados todos estes impostos, excluindo os direitos aduaneiros que geram em torno de 5%, só de impostos temos a pagar sobre o combustível na importação em torno de 34%. Depois temos os custos de produção, que variam de província para província, porque se tivermos portos de Maputo, Pemba, Nacala e Beira a receber um combustível, temos províncias no interior que não estão ao longo da costa de Moçambique, naturalmente tem esses custos de distribuição que geram em torno de 20%. Então, o peso vai necessariamente pelo custo de produção e direitos aduaneiros. Será que é viável dizermos para o governo reduzir os impostos que são cobrados de forma a termos um preço mais ajustado para o consumidor final? Eu diria que não. Porque se fosse possível, então o governo não teria condição, não estaria na condição de endividamento que gira em torno de 120 milhões de dólares neste momento com a Imopetro. Peso máximo.
há uma necessidade aqui de sabermos qual é o peso máximo em relação ao custo de produção. O peso máximo, naturalmente, em termos percentuais, vai para o custo de produção e impostos sobre o combustível. Depois passamos a entender quais os efeitos de preços de combustíveis e taxas cambiais. O que é que nós esperamos como efeito sobre essa subida de preços de combustíveis e taxas cambiais? Há possíveis protestos sociais, há um aumento de nível de inflação, que depois havemos de falar mais adiante, há um aumento de taxas de juros de forma sequencial, há um aumento de investimentos estrangeiros, há uma desaceleração do motor da economia, entre aspas, teríamos a dizer mais ou menos uma redução do nível de produtividade, há mais importação de viaturas com menor cilindrada, o que dita uma maior saída de moeda estrangeira, há um desequilíbrio do balanço de pagamento que vai desvalorizando cada vez mais a moeda, nesse caso metical, e há um aumento do custo de vida, infelizmente, que se nota mais na população menos favorecida. Que medidas e preocupações financeiras devemos ter na qualidade de consumidor final? Em relação à gasolina, vamos passar a usar mais diesel, se pudermos. Vamos criar condição de fazer uma redução de distâncias a percorrer. Se estivéssemos numa situação de fazermos uso de táxis ao invés de usarmos carros próprios, passaríamos a usar táxis ao contrário de usar carros próprios, passaríamos a usar táxis motas, passaríamos a fazer as nossas deslocações por via de bicicletas. Podemos criar condição de fazer uma redução de saídas desprogramadas, fazer um aumento de fontes de receitas alternativas, por forma a aumentar a nossa fonte de receita e podermos ter uma capacidade melhor de acomodarmos a nossa situação financeira. Há uma necessidade de acompanhar as tendências do mercado e, se tivermos esse acompanhamento das tendências do mercado, estamos em melhores condições de nos precavermos de situações de incerteza e deixarmos de nos preocupar com o problema e passarmos a nos preocupar com a solução para esses mesmos problemas. Quais impactos então podemos esperar com essa subida de combustível a nível do governo? A nível do governo central ou estadual, estaríamos a falar de uma recessão econômica que já se pode notar não só em Moçambique, mas a nível mundial. Passamos a notar o nível de inflação a subir, aumento de taxas de juros de forma mundial, desvalorização da moeda, um fraco poder de compra no mercado interno, desaceleração de índice de produtividade de produtos ou de serviços, proliferação de mercados informais. O que impacta os preços de petróleo? Essencialmente, nós identificamos 5 aspectos que impactam o preço do petróleo. As reuniões da OPEP, como já referimos anterior, que é a Organização de Países Exportadores de Petróleo. Esta organização foi criada em 1960 e foi criada exatamente para regular o nível de produção e exploração de petróleo a nível mundial. É um organismo que controla e organiza que mecanismos têm que ser usados por forma a prevenir vários constrangimentos no seio ou no setor da produção de petróleo. As descobertas de reservas ditam um único fenômeno econômico. Mais reservas ditam menor preço. Menos petróleo ditam mais custo de petróleo. O que faz-nos refletir ainda o quadro que nós apresentamos anteriormente, onde temos uma menor produção de petróleo a nível mundial, vai ditando um maior custo do próprio combustível a nível mundial. Temos os fatores ambientais, onde quando temos mais frio temos mais demanda. E, naturalmente, temos que fazer um segmento de, sem exagero, equiparada à oferta, à demanda. Temos fatores geopolíticos e guerras, como podemos verificar em Irão, Venezuela e recentemente na Ucrânia e Rússia. E existem os escândalos das empresas. Gostaria de referir que em 2010 a BP teve o maior escândalo a nível empresarial. Os Estados Unidos teve a penalização judicial recorde de cerca de 4,5 bilhões de dólares à empresa BP por negligência e pelo envolvimento de 11 pessoas mortas. Houve um vazamento na plataforma do Golfo do México, 30 km de New Orleans.
há uma necessidade de fazermos aqui, passamos a apresentar aqui um quadro comparativo de preços combustíveis entre Moçambique, Portugal e África do Sul. Para além de combustíveis, vamos fazer também uma apresentação comparativa de consumos de energia elétrica. Gasolina, neste momento, a data de junho de 2022, em Moçambique, está em torno de 83,30 meticais. Em Moçambique, em Portugal, 1 litro de gasolina está a 141, o equivalente a 141 meticais 0,9 centavos. Na África do Sul está em torno de 98,50 centavos. O que deixa-nos numa situação ainda mais avantajada em Moçambique, com o preço mais reduzido de gasolina. Se verificarmos o gasóleo, em Moçambique o gasóleo está em torno de 78,48 meticais o litro. Em Portugal está em 123,28 centavos o litro. Na África do Sul está em 103,50 centavos. Moçambique, mais uma vez, continua o combustível mais baixo dentre os outros dois países comparativos. Petróleo. Naturalmente, em Portugal não tem havido muito registro de uso de petróleo, então vamos fazer a comparação somente entre Moçambique e África do Sul. Moçambique, neste momento, tem o petróleo por litro a 77,48 meticais e a África do Sul está em 83,01 centavos. Consumo de energia. Moçambique está em torno de 8,98 meticais por cada quilowatt. Portugal está em 15,75 meticais, o equivalente a 15,75 meticais por cada quilowatt. E a África do Sul está em torno de 10,57 meticais por cada quilowatt. Moçambique, mais uma vez, continua a ser o país com os preços mais baixos de combustível e o preço mais baixo de energia. Existem fatos que há necessidade de ter. Qual é a demanda que nós temos em Moçambique de combustível? Tal como referido anteriormente, nós temos uma demanda em torno de 1,3 milhões de toneladas métricas de combustível, na totalidade. Em segmento, nós temos de demanda 954 mil toneladas métricas de combustível diesel. Temos uma necessidade, uma demanda em torno de 256 mil toneladas métricas para a gasolina. Temos uma demanda em torno de 103 mil toneladas métricas de jet fuel. Referimos antes que estes combustíveis não são importados de uma única vez, são importados por fases pela incapacidade que Moçambique tem de infraestruturas de armazenar o tanto combustível. Nós temos uma demanda de diesel ou gasóleo em torno de 954 mil toneladas métricas de gasóleo, mas temos uma capacidade de armazenamento de 458 mil toneladas métricas. Em relação à gasolina, nós temos uma demanda de 256 mil toneladas métricas, mas temos uma capacidade somente de 140 mil toneladas métricas. Jet fuel, temos uma demanda anual de 103 mil toneladas métricas e temos uma capacidade de armazenamento em torno de 59 mil toneladas métricas. Em suma, estaríamos a dizer assim, apesar da demanda ser em torno de 1.300.000 toneladas métricas de combustível na totalidade, de produtos petrolíferos, dentre os quais gasóleo, gasolina e jet fuel, nós temos somente uma capacidade de 657 mil toneladas métricas. A Petromoc, uma empresa estatal diferencial de 656 mil toneladas criadas em maio de 1999, a partir da Empresa Nacional de Petróleos de Moçambique, empresa estatal, criada em 1977. A Petromoc é um dos maiores market players de combustível em Moçambique, onde, junto da Petromoc, constitui parte do capital social da Petromoc. 60% é do governo, 20% é do IGEP, Instituto de Gestão de Prestações do Estado, e 20% dos próprios trabalhadores da Petromoc. A Petromoc, por lei, detém 51% da Imopetro. No entanto, há aqui um zoom de que os capitais são subscritos e não realizados da totalidade dos 51% junto da Imopetro. A Petromoc tem o maior bunker situado em Maputo, de Moçambique, com uma capacidade de 500 mil metros cúbicos para combustível. A Petromoc
tem como concorrente direto a Petrogal, que é a Galp, e a Total. Quais os impactos e riscos econômicos? Haverá uma desvalorização do metical, pago pelos consumidores finais, em detrimento negativo dos distribuidores que pagam em moeda estrangeira, naturalmente dólar. A balança comercial negativa obriga o Banco de Moçambique a fazer trade-offs no Forex, que são estratégias muitas vezes desagradáveis para as gasolineiras. Haverá uma subida de preços no mercado externo. Esta subida de preços no mercado externo cria-nos uma balança comercial negativa a nível do mercado nacional, onde temos um país, Moçambique, em déficit, o que obriga o Banco de Moçambique a economia de Moçambique a estar em maus lençóis. Agentes econômicos estão numa situação de recessão e o consumidor final, infelizmente, é o último a pagar. Que medidas de precaução para o governo? Há uma necessidade de melhoria das infraestruturas, há uma necessidade de criar mais infraestruturas com capacidades mais alongadas de armazenamento de combustível, por forma a evitar rupturas futuras. Há uma necessidade de melhoria da rede de distribuição de combustível. Há necessidade de haver mais transparência a nível da Imopetro. Há uma necessidade de haver mais transparência a nível da Petromoc. Há necessidade de haver um controle do mercado paralelo. Hoje nós assistimos de forma muito afincada à abertura das redes de combustíveis, distribuição de redes de combustíveis por estrangeiros a nível nacional de forma muito massiva e ninguém consegue entender de onde provém o tal combustível. Há necessidade de termos uma negociação mais favorável em termos de exploração do gás, tal como se verificou em Cabo Delgado. Já estamos a ter, muito provavelmente teremos uma exploração do produto bruto, do crude oil, em Cabo Delgado, mas nós, no entanto, que a população desconhecemos as negociações que o governo faz junto das grandes petrolíferas. Há necessidade de fazer uma implementação de medidas de prevenção de vazamentos, por forma a evitar situações como a que já nos referimos da BP em 2010, que ditou a tal multa exagerada, a tal multa, entre aspas, a multa mais elevada dos Estados Unidos, tida em torno de 4,5 bilhões de dólares. Temos de ter medidas de prevenção de riscos de incêndio nos bunkers. Se tivermos que ter incêndios nos bunkers, estaremos a paralisar o abastecimento de combustível no país. Dentre estes e outros aspectos, temos a finalizar algumas dúvidas ou opiniões que passamos a lançar. A quem lançamos a culpa? Lançamos a culpa ao governo? Lançamos a culpa à Imopetro? Lançamos a culpa à guerra que se faz sentir nesses países produtores de petróleo? Fica o TPC. Que alternativas existem a nível individual? Que alternativas existem para o governo? Que alternativas existem para o setor privado que hoje encontra-se numa situação encurralada e já não sabe dizer em que passos tomar se estamos a ter cada vez mais inflação a subir? Naturalmente, temos uma subida generalizada de preços, onde, por opinião própria, eu acho que inflação seria, em bom termo, o perder do poder de compra da moeda e não necessariamente a subida generalizada de preços. Que medidas devem ser tomadas pelo governo por forma a aquecer esses motores econômicos? Até a presente data, desde que começamos a ter os registros de recessão econômica, o que o governo já apareceu para dizer que está a fazer por forma a retrair este nível de inflação que hoje registramos, que está quase em torno de 8% anual? Como assegurar-se a curto prazo? E o conflito da Ucrânia e Rússia está a causar recessão econômica? Será que é só o conflito da Ucrânia e Rússia que está a trazer-nos, infelizmente, esta situação que deixa-nos todos apavorados? Celso Correa, um dos ministros de Moçambique, ditou no dia 14 de junho de 2022 que não haverá falta de trigo em Moçambique, pelo menos para o presente ano. Será realístico que não haverá falta de trigo? Será que Moçambique tem poderio, tem reservas suficientes para aguentar o consumo de combustível, o consumo de trigo, pão em Moçambique?